O próximo assunto que nós vamos falar aqui é um assunto novo. É um assunto diferente de função inversa, tá? E esse assunto é a função composta. Função composta. O que significa a palavra composta? Bom, composto vem de compor. A função composta é uma função que se compõe de outras funções, tá legal? Você usa várias funções para compor uma nova função, tá? Bom, vamos partir aqui de uma situação especial, legal? Então, comecemos aqui com uma situação que é as escalas termométricas. As escalas termométricas. Muito bem. Imagina que você tem uma temperatura aqui em Kelvin, legal? Nós sabemos que a temperatura pode ser medida em diversas escalas de temperatura diferente. A ciência, em geral, usa Kelvin como unidade de medida de temperatura, é legal? Aqui no Brasil, nós usamos o Celsius, certo? Graus Celsius. E algumas pessoas chamam de graus centígrados também, é legal? E nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam a escala Fahrenheit, tá legal? Então, os números que aparecem numa escala de um termômetro medido em Kelvin são números distintos de um termômetro que aparece na escala Celsius, que por sua vez é diferente de um termômetro escrito na escala Fahrenheit, tá legal? Então, eu tenho uma função que eu vou chamar de f, que transforma graus Kelvin em graus Celsius. Eu vou escrever isso assim, ó. Graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. Muito bem. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma função, eu vou escrever isso no formato de função, eu tenho uma f de x, que é igual a um x menos 273. Tá legal? Escrevendo no formato de função que a gente está acostumado. Muito bem. Existe uma outra função que transforma um número escrito em graus Celsius num número escrito no formato da escala Fahrenheit. Tá legal? E esse número ele é escrito da seguinte forma. Fahrenheit é igual a 1,8 Celsius mais 32. Ok? Portanto, eu tenho aqui uma outra função que eu vou chamar de g de x igual a 1,8x mais 32. Tá legal? Que nós podemos escrever para facilitar como 18 sobre 10. Tá legal? 1,8 eu transformei em 18 sobre 10. Muito bem. A pergunta é, existe uma função que me leva daqui direto para cá, sem eu precisar passar pelos dois? E a resposta é sim. Vamos utilizar estas fórmulas aqui, vamos colocar de uma cor diferente. Então vamos usar esta fórmula aqui. E vamos fazer o seguinte. Eu sei que Fahrenheit é escrito neste formato aqui. Então, o meu F é igual a 18 sobre 10 vezes o C. Mas quem é o C? O C é K menos 273. Então, é K menos 273. Ok? Muito bem. Mais 32. Então, no lugar da letra C, eu substituí K menos 273. Tá legal? Muito bem. Vou continuar fazendo as contas. Então, para obter o grau Fahrenheit, eu tenho que pegar, vou abrir aqui essa fórmula agora, vai dar 18K sobre 10 menos 18 vezes 273 sobre 10, mais 32. Certo? Fazendo as contas, eu sei que o meu grau Fahrenheit vai ser 18K sobre 10, ou 1,8K, menos 459,4. É legal? Ou seja, se a gente fizer essas continhas aqui, nós vamos chegar nesse valor. Portanto, eu tenho uma nova função, que eu vou chamar de h de x, e essa função é igual a 1,8x menos 459,4.
1,4. Tá legal? Bom, esta h de x é o que nós chamamos de função composta. Por quê? O que nós fizemos para encontrar h de x? Nós pegamos a g de x e no lugar do x nós colocamos a f de x. Então, no lugar do x, nós colocamos a f de x. E quem é a f de x? É a que calcula o c, certo? Então, como é que nós fizemos para encontrar a f utilizando o k? Nós simplesmente trocamos o c pela fórmula do c, que tem o k dentro dela. Percebem que, dessa maneira, eu consigo calcular o f usando apenas o k, sem precisar fazer um cálculo de c. Tá legal? Esta é a composição de funções. Então, a g de f de x, que nós também escrevemos como g bola f de x, ela é 1,8x menos 459,4. E aqui está a minha função composta. Então, o que é a função composta? É uma composição de funções, tá certo? Uma função que leva um domínio a um contradomínio, uma segunda função em que um contradomínio dele é o domínio dela, que leva a um terceiro contradomínio, e o meu objetivo é pegar o primeiro dos domínios e o último dos contradomínios e fazer um caminho direto. Tá legal? Com essa fórmula aqui, portanto, eu consigo fazer essa conta direto. Tá legal? A partir de duas funções existentes, eu determino uma terceira função que leva um valor que me interessa a um outro lugar que também me interessa. Ok?